Olá, muito boa noite, cidadãos de bem. Bem-vindos à Connect TV e bem-vindos a mais esse programa. E esse programa, hoje nós temos um entrevistado muito especial. Ele que foi policial aqui, foi oficial de polícia aqui na região de Osasco e depois foi muito conhecido também por ser oficial de polícia da Rota, né? E nós estamos hoje aqui com o deputado federal pelo Partido Progressista, Capitão Guilherme Derrite. Capitão, muito boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Dias, é um prazer estar aqui com vocês, dirigindo a palavra não só a você, mas aos milhares de espectadores que vão acompanhar, e eu estou à disposição para colaborar e debater alguns temas importantes. Beleza, deputado, joia. É um prazer, de fato, tê-lo aqui, atendido o nosso pedido, né? Sei das demandas que o senhor atende, sei de todos esses processos aí de quem gosta de trabalhar como o senhor gosta, com o seu público eleitor e também dentro das atividades no Congresso Nacional. O senhor reservou um tempinho para a gente. Mas, deputado, eu gostaria que o senhor contasse para nós um pouco da sua história, da sua trajetória até aqui. Primeiro eu queria ressaltar que você também faz parte dessa trajetória, né, Dias? Eu, quando cheguei aqui aspirante oficial em 2006, no 14º Batalhão em Osasco, tive o prazer de trabalhar com, à época, o Sargento Dias, né? Aqui em Osasco. E minha história, um garoto jovem da cidade de Sorocaba, que sonhava em ingressar na carreira militar e via a oportunidade de prestar o concurso da Academia Militar do Barro Branco, que forma a escola de oficiais. Na época o vestibular era pela FUVEST, vestibular concorrido difícil, mas... E eu, ainda mais para mim, um garoto que estudou a vida toda em escola pública, né, em colégios públicos, escolas estaduais, mas aí no ensino médio, né, antigo colegial, hoje ensino médio, eu consegui uma bolsa de estudos, graças ao vestibulinho que eu prestei lá. Consegui essa bolsa de estudos, concluí o ensino médio num colégio particular, lá em Sorocaba, e acabei passando na FUVEST, primeira, segunda fase, e lá estava eu com recém-completados 18 anos, fiz academia militar, à época pensando em ser oficial do Corpo de Bombeiros, mas aí não abriu vaga para o Corpo de Bombeiros e também não tinha aquele grande incentivo para os alunos oficiais que queriam ser integrantes do Corpo de Bombeiros. Eu, natural de Sorocaba, não abriu vaga para Sorocaba e Osasco fica ali no meio do caminho. E eu, como aluno oficial, vim estagiar aqui no Batalhão Osasco, gostei demais, porque Osasco a gente sabe da qualidade do efetivo da Polícia Militar, um efetivo aguerrido, que gosta que ama ser policial militar. E aqui eu me apaixonei pela profissão, acabei nem querendo mais voltar para Sorocaba, e aí o meu sonho já passou a ser servir nas rondas ostensivas Tobias Aguiar, na Rota. Sonho esse que eu consegui realizar após alguns anos trabalhando aqui em Osasco, e lá eu tive a minha carreira, continuidade do que eu aprendi aqui com vocês aqui em Osasco. Eu tive a carreira consagrada aí na área operacional, que trabalhar na Rota foi a realização de um sonho profissional e pessoal. E foi lá onde eu acabei ganhando uma certa notoriedade por conta das divulgações que eram feitas, né? Das veículos de comunicação que acompanhavam os policiais, a minha equipe várias vezes em reportagens aí, em programas televisivos que retratavam a realidade da carreira do dia a dia de um policial. E aí o resto, acho que o pessoal já acompanhou após isso a minha trajetória. Daí fui proibido de trabalhar no serviço operacional por ocasião de alguns confrontos que não tem jeito. Policial militar, não somos nós que escolhemos o confronto, e sim a criminalidade. E resta a nós darmos a resposta e tem que estar preparado, senão o policial vai morrer. E, infelizmente, é o país onde mais morrem policiais no mundo. E graças a Deus eu consegui sobreviver, mas fui retirado do serviço operacional. E aí fui trabalhar na formação dos novos soldados, aqui do lado, no CPA M5, na Corifeu. Depois na escola de soldados mesmo. E eu pedia para voltar, pedia para retornar para o serviço operacional, não deixavam. Aí eu tomei a decisão de prestar o concurso interno e terminar minha carreira de tenente no Corpo de Bombeiros. Foi onde eu fiquei quase 3 anos no Corpo de Bombeiros. Uma experiência maravilhosa, onde eu pude me especializar ainda mais. A parte técnica do Corpo de Bombeiros é espetacular. E aí vieram as eleições, aí é um outro papo, né, Dias? Mas foi mais ou menos assim. Considerando o que o senhor fez dentro do cenário da segurança, né? É uma das coisas que a gente vê, onde o senhor realmente ganhou notoriedade, até pela expressão de trabalho que o senhor executa, mostrando os trabalhos que a Rota executa, os desafios que são ser policial no dia a dia de rua.
O senhor acredita que a mídia hoje ela deveria se intensificar mais e mostrar os bons trabalhos de toda a instituição, mas das polícias em especial? O que a gente percebe é que a grande mídia, ela explora sempre fatores negativos. E graças ao advento da internet, hoje em dia já está mudando um pouco. Eles percebem que vai ter um contraponto, que falhas elas existem em qualquer instituição, em qualquer profissão, em qualquer carreira. Só que o percentual de falhas da nossa querida Polícia Militar, e posso afirmar, das forças de segurança de forma geral, são irrisórios comparados aos grandes feitos realizados pelos nossos heróis diariamente. Então, acredito eu que as ações positivas por parte das forças de segurança têm ganhado um pouco mais de espaço, mas ainda estão bem longe de terem o merecido espaço nas grandes mídias, que a gente sabe, né, que falta um pouquinho de divulgação do grande trabalho realizado pelas instituições. Legal. E por falar em mídia, em essas atuações que o senhor fez, vamos dar uma mostrada em algumas ocorrências que o senhor atendeu e que está aí nas mídias, que está à disposição. Produção, solta pra gente, por gentileza. Desliga o carro e desce. Tá atrás do veículo. Traz o veículo. Você, moça, desce e fica do lado aqui, ó. O outro rapaz desce com a mão na cabeça, do lado dele, de costas pra mim. As meninas, uma do lado da outra aí. Moça, do lado delas ali, ó. Olhando pra cá. Baixa a mão atrás do corpo. Já foi presa? Sim, senhor. Você foi preso por quê? 2 portes, um 180, um assalto e um homicídio. Então vamos lá, você tem 2 portes ilegal de arma, segura sua blusa, mão atrás do corpo. 2 portes ilegal de arma, um assalto, um homicídio. O que mais? 180? O que foi assalto? Você roubou o quê? Lotérica. Lotérica. E o 180, a receptação, era um carro roubado? Não, era muamba mesmo. Certo. E esse 121, você matou quem? Daí eu respondi ele, mas eu fui absolvido dele. Então, mas no processo estava sendo acusado do quê? Matar quem? Eu estava sendo acusado que eu tinha matado um moleque lá no bairro onde eu moro. Certo. Quanto tempo você ficou preso na cadeia? Tirei 6 anos. Total 6 anos? Como é que tá a sua situação? Agora tá tranquilo. Você tá assinando a carteirinha no fora? Não? Tá na rua desde quando? Desde 2009. Tá. E essas meninas aí, tá indo aonde com elas? Tá com nós, eu tô levando embora. Assim. E o menino aí, quem que é? As meninas aqui, ó, uma do lado da outra, aqui do meu lado. Documento das 4. Não tem. Quantos anos você tem? 16. Você? 15 e você, menina? Eu, 14. A mãe de vocês sabe que você tá com eles? Sabe? Paguei 8 e tô pagando o resto dos parcelos. Quanto? Parcela de quanto? De 800. 800 reais? Você tá trabalhando com o quê? Eu trabalho no senhor. Não trabalha? Esse dinheiro aí, onde você arruma pra pagar? Quando eu tava no crime, eu subi aplicar, né, senhor? Tenho 3 casas de aluguel. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Você era do crime, com o dinheiro do crime você comprou umas casas de aluguel e agora você vive da renda dessas casas. É isso? Não, é o seguinte. Você cuidado com essas meninas de 14 anos que você tá andando aqui, porque você voltar pra cadeia por pedofilia é 1 segundo, viu, meu? Se eu catar você e se a menina chorar ali, olha, abusou de mim, você vai pra cadeia. E voltar pra cadeia, você que é ladrão, bandido, criminoso, assaltante, voltar como pedófilo vai ficar ruim até pra você, certo? Tá liberado. Interessante, né, deputado? A gente vê o que o senhor, na época ali, da abordagem, inclusive, o cidadão, se a gente pode chamar de cidadão, ele com vários artigos, vários crimes, né? Receptação, roubo e por aí afora. E o que a gente nota é que ele faz uma observação que o que ele tem, casa de aluguel, o carro que ele comprou, é virtude do dinheiro que ele aplicou, ganhou no crime. É um empreendedor esse rapaz aí. São vários aspectos que a gente pode explorar a respeito dessa ocorrência em si. Primeiro que eu sempre gosto de frisar, o efetivo trabalho da Polícia Militar. A Polícia Militar prendeu esse criminoso 5 vezes, e ele falou os crimes lá. Um assalto, homicídio, receptação, que é o artigo 180, formação de quadrilha, e por aí vai. Tem mais um ou outro que eu não me lembro. E
E a Polícia Militar fez o trabalho dela. Levou até o distrito policial, foi elaborado, confeccionado o flagrante. O Ministério Público ofereceu denúncia. O Poder Judiciário julgou, prendeu. Aonde que tem o primeiro problema? Não é o trabalho da polícia. São as nossas leis, que são muito fracas. Tanto a legislação penal, quanto a lei de execuções penais. Para a população entender, legislação penal. Cometeu um crime, vai haver uma pena atribuída a esse crime cometido. As penas são muito brandas para os criminosos. Lembrando vocês que nenhum criminoso pode passar mais do que 30 anos preso no nosso país, por conta do nosso ordenamento jurídico, do Código Penal. Esse artigo 75 do Código Penal fala isso. Ninguém pode ficar mais do que 30 anos. Isso é um absurdo. Outro ponto, a lei de execuções penais é a lei que vai passar a reger a vida do criminoso após ele estar condenado. A vida dele na prisão vai passar a ser regida pela lei de execuções penais. E a lei de execuções penais, uma das coisas que ela fala, o criminoso, réu primário, cometeu um delito, ele vai cumprir até progredir para o sistema, para o regime semiaberto, vai cumprir 1/6 da pena. Ou seja, o cara comete um crime, ele cumpre apenas 1/6 da pena e já é colocado em regime semiaberto, passa a conviver em sociedade. Isso é outro absurdo. Agora vamos para uma outra questão. E está bem na moda, vou entrar no campo político para a gente poder fazer um comparativo. Está uma discussão muito grande do COAF, se deve ou não permanecer no Ministério da Justiça e Segurança Pública sob o comando do ministro Sérgio Moro, pelo qual tem um grande apreço, inclusive, acho que a maioria dos brasileiros o considera um herói nacional. E qual a discussão? E por que o COAF? O que faz o COAF? O COAF ele identifica e fiscaliza transações financeiras. E vejam vocês que esse criminoso aí que falou no vídeo, que ele soube investir o dinheiro do crime, ou seja, ele está se beneficiando de ações criminosas. Isso é um absurdo no nosso país. Isso numa escala muito irrisória. Mas o COAF tem de permanecer no Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque os criminosos do colarinho branco, que são os que movimentam bilhões e por que não dizer trilhões de reais, são as pessoas que utilizam transações financeiras gigantes e financiam vários tipos de crime, como tráfico de drogas, tráfico de armas, os crimes de corrupção que a gente foi testemunha de que aconteceram aí nos últimos anos no Brasil, causando um descrédito gigantesco aí da classe política, enfim. Então, nessa ocorrência, está mostrando, está escancarando para a população que nós temos problema na nossa legislação, que a polícia faz o papel dela, mas infelizmente o policial militar no Brasil, ele não tem a sensação, ele tem a certeza que ele enxuga gelo. É isso aí, Dias. É uma pena, né? O que a gente vê realmente no dia a dia, a gente que trabalhou na rua há muitos anos, a gente vê no dia a dia isso, né? A impunidade não só dos pequenos delitos, né? Como dos grandes, através principalmente dos bens, né? Que eu creio que o COAF é uma das coisas que tem batido em cima disso, de fazer essa vasculha, do modo geral, nos bens das pessoas que estão envolvidas aí na política, e se os bens são compatíveis ou não. Enfim, isso é um dos detalhes, mas tem muito mais né, que a gente não dá tempo de falar agora. Mas voltando um pouquinho para a carreira do senhor aqui em Osasco. Eu sei que o senhor começou em Osasco, né, sua carreira policial, né, embora oriundo da academia, mas a sua carreira policial deu início aqui em Osasco. O senhor permaneceu um bom tempo com a gente aqui, realizando excelentes operações, né? Um excelente oficial. E depois o senhor conseguiu conquistar o seu sonho indo para Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, para a Rota. E qual é a diferença, então, que o senhor sentiu saindo daqui, indo para um batalhão de elite como a Rota? A diferença é o seguinte: primeiro eu fui um cara, né? Privilegiado e guiado pelo pai lá em cima, porque eu trabalhei sempre com excelentes policiais militares, Dias. Eu cito aqui, eu vou cometer o deslize de falar alguns nomes, porque eu já peço desculpas antecipadamente que eu vou acabar esquecendo de um ou outro, mas eu falo o finado Ferrari, o Alberto, o Félix, o Tarcísio, o Fred, foram vários policiais militares, soldados e cabos que eu aprendi a trabalhar, que foram, assim, verdadeiros professores também. Alguns oficiais que a gente tem que lembrar: o capitão Gustavo, o capitão Jakubiski, capitão Lobo Piller, que ainda está na área, capitão Zamora, são vários que de fato me mostraram o caminho de ser um bom oficial. Ser um bom oficial não requer requintes de crueldade e disciplinador, até porque
eu acredito que a função do oficial de polícia militar, eu aprendi como aspirante aqui em Osasco, isso são as principais: apoiar, instruir e fiscalizar. Faz parte a fiscalização, só que ela está no terceiro ponto. A partir do momento que você apoia o policial, que você instrui, divide conhecimento, passa técnicas de abordagem, conhecimentos jurídicos, que tem uma carga muito grande na Academia do Barro Branco. O último ponto, que é a fiscalização, ele chega a ser irrisório, porque a tropa é muito boa, mas a tropa é carente de bons oficiais que estejam à frente realmente da tropa, junto com eles. E aqui eu aprendi ser um policial operacional, mas senti uma grande dificuldade, porque por muitas vezes era eu e os policiais sozinhos, madrugadas afora no DP. Eu trabalhei a maior parte do tempo na madrugada aqui, no comando de força noturno. Já na rota, existe um apoio institucional. A musculatura de um batalhão de choque, ela é um patamar assim muito superior. Então, existiam problemas de apresentação de ocorrência, em que pese eu sempre ter tido um ótimo relacionamento com a Polícia Civil, mas ele já ganha uma outra formatação. A rota, ela é muito respeitada internamente e externamente também, principalmente externamente. A população respeita muito a rota. Então, até o criminoso, viu, Dias? Numa abordagem de rota é completamente diferente. Não dá para se comparar uma rádio patrulha com 2 policiais. É diferente mesmo. E eu falava sempre lá na rota, né? Lá no quartel da rota tem uma frase lá no fundo do quartel dizendo assim: a rota é reservada aos heróis. Aquilo mexe com a autoestima do policial. Ele se sente com 3 metros de altura, cara. E eu falava, eu concordo, a rota é reservada aos heróis. Porém, a rádio patrulha é reservada aos super-heróis. Eu brincava com eles. Porque fazer o que a gente faz em 4, 5 policiais, às vezes, os policiais fazem em 2. Então eu senti essa diferença. A rota, ela tem um respeito muito grande, tanto por parte da população, de outras instituições e até mesmo dos criminosos. Mas ainda assim, existem alguns que enfrentam. A criminalidade, ela tá desse jeito, por conta da impunidade, por conta das leis fracas e por conta da falta de combatividade. Por vezes, policiais, e eu já sofri isso na pele, eles eram afastados do serviço operacional por serem combativos, por não se acovardarem, por enfrentar a criminalidade. Então, acabava assim desmotivando aqueles que queriam seguir esse caminho. E na rota isso, graças a Deus, naquela época não acontecia. Excelente. Bom, o papo está muito bom aqui com o capitão Derrite, ele que é deputado federal. E nós já voltamos no intervalo dos nossos comerciais. Até já. Estamos de volta com o programa Cidadão de Bem e hoje com um convidado especial, ele que é deputado federal pelo Partido Progressista, mas a origem dele é policial militar. Ele é capitão da Polícia Militar, é o Guilherme Derrite. Eu estou aqui, vamos continuar com a nosso bate-papo, capitão. Sobre porte de armas, eu sei que o senhor tem alguns conceitos a respeito. Sobre a posse de arma, o que o senhor acha, a favor? Olha, eu sou 100% a favor da posse de arma de fogo, que é a possibilidade, a permissão para o cidadão ter uma arma de fogo em sua residência ou no seu local de trabalho, porque eu acho que não se trata aí de... A gente vai estar cerceando um direito de autodefesa do cidadão. Esse é o principal. Hoje em dia, qual que é a realidade? O cidadão está acolhido dentro de casa, com medo da criminalidade e refém de a qualquer momento alguém entrar em sua residência, invadir e fazer o que bem entender, não só com os bens patrimoniais, mas até atentar contra a segurança dele e de sua família. Agora, o porte de arma de fogo, que inclusive deu uma polêmica recente com o novo decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, a gente tem que analisar com ressalvas. Porque não é todo cidadão que tem o preparo para colocar uma arma na cintura e sair para as ruas. É claro que e mesmo assim, eu sou a favor, desde que atenda a critérios rigorosos e que o cara comprove a capacidade técnica, a capacidade psicológica. Isso tem que ser constante, avaliações constantes, porque a gente não pode colocar arma na cintura de qualquer cidadão e a gente sabe que isso pode ocasionar um problema sério. Mas eu sou a favor. A questão é a ponderação e atender a critérios rigorosos. Eu também sou de acordo. Estamos na mesma sintonia de ideias.
Uma pergunta que eu queria fazer específica para os policiais, né? O senhor como policial, a gente entende o seguinte, em virtude do que acontece hoje em dia no nosso país, o cidadão quando entra para a polícia, o policial, ele já entra com uma chancela de condenado à morte. Por quê? Eu vou explicar. Porque em qualquer situação que ele tiver, que ele for vítima de um roubo, né, mais conhecido como assalto, e ele foi identificado como policial, ele vai ser morto, e se ele tentar a sorte, Deus permitir que ele consiga sair vivo, pode até ser que nesse combate ele mate o indivíduo, o bandido, mas se ele for pego de surpresa, basicamente ele vai morrer. E o que o senhor tem feito, né? E o Congresso, o senhor especificamente, tem feito para poder minimizar essa situação? Ou seja, existe alguma lei que agrava o crime cometido contra os policiais em geral? Sim, ótima pergunta. A primeira coisa que eu quero ressaltar, a importância da representatividade. Por muitos e muitos anos, nós ficamos à mercê de uma representatividade de pessoas que sequer conheciam o nosso trabalho. Não se podia comentar sobre política dentro dos quartéis. Isso é para o pessoal que está nos assistindo. Antes da Constituição Federal de 88, as praças militares não podiam votar. Ou seja, os soldados, cabos, sargentos, ou seja, a maioria do efetivo nosso é composto pelos praças. São eles que estão aí no combate operacional e a menor parte composta pelos oficiais. E a gente começou a mudar isso e começou a ver que não há outro caminho a não ser o da representatividade política por nós mesmos. Então a própria lei, por exemplo, eu fui obrigado a me aposentar. Na verdade eu não sou nem da reserva, eu sou reformado, eu não tenho possibilidade alguma de voltar para a instituição, porque eu fui eleito na última eleição. Então as coisas elas estão mudando. Já nas outras carreiras, o policial civil, o policial federal, ele pode se licenciar do cargo, cumpre o mandato eletivo dele e pode retornar para a instituição. Já nós militares não podemos. Isso a coisa foi mudando. Então o primeiro aspecto é a importância de estar lá traduzindo uma realidade para os outros parlamentares, no meu caso para os outros 512, são 513 deputados federais, de como é de fato a realidade de um policial militar da rua. E no meu caso de alguém que viveu em sua maior parte do tempo na atividade operacional, seja no 14º Batalhão em Osasco, na rota ou no Corpo de Bombeiros. E a segunda parte, que aí foi competência exclusiva minha, de elaborar um projeto de lei, o projeto de lei 1090, um projeto meu, que cria uma agravante genérica para qualquer crime praticado contra agentes de segurança, Dias. Então, se praticar um crime contra um policial militar, um policial civil, um guarda civil municipal, um policial federal, um policial rodoviário federal, seja em serviço ou em razão de sua função, ele estando na folga, essa agravante genérica obriga o Poder Judiciário, o juiz, na hora de promulgar a sentença do crime, lá, de imputar a pena, sempre imputar a pena mais grave para aquele crime. É isso que eu fiz com esse projeto de lei, criando essa agravante genérica. Então, se o policial militar ou policial civil sofreu uma agressão física, lesão corporal, qual que é a pena maior para lesão corporal? O juiz é obrigado a aplicar a maior pena. Ao homicídio, maior pena, e por aí vai. Então, são projetos como esse que começam a abrir os olhos do parlamento de forma geral da importância da gente resguardar aquelas pessoas que arriscam suas vidas e, mais do que isso, né, infelizmente no Brasil, que perdem suas vidas protegendo os cidadãos. Excelente projeto. Agora vem na minha cabeça um outro projeto que a gente poderia de pronto aqui, né? Pois o senhor anota aí, por favor. É o policial, quando ele se aposenta, nos Estados Unidos, ele recebe uma arma de presente na aposentadoria. Contrário dos policiais daqui, que quando se aposentam é tirado o porte de arma dele. Então cabe uma solicitação para o senhor especial, o senhor depois alinhar isso, para que isso ocorra de fato com os nossos policiais. O que o senhor acha? Eu concordo plenamente, Dias, e parece que foi combinado, mas não foi, viu, rapaziada? É uma das nossas propostas de projeto de lei. Está na fila para análise, porque por dois motivos principais. Em países desenvolvidos isso já ocorre, como você mesmo disse, o policial ele aposenta nos Estados Unidos, ele recebe uma arma como uma premiação, e aqui no Brasil, as armas de fogo, como qualquer outro produto, né, material de consumo, a partir do ano de sua fabricação, ele vai perdendo o valor monetário. E por vezes a instituição, determinado
tempo, salvo engano, 10 anos, ela coloca os materiais até para destruição, para aquisição de novos. Então nada mais justo do que, ao invés de destruir essas armas, que deixe com os nossos veteranos, que arriscaram a vida tantas vezes, e o veterano vai cuidar da arma de fogo, como sempre cuidou na ativa, né? Que é o que vai salvá-lo aí, como você mesmo disse. O policial militar entrou uma vez na polícia, nunca mais ele deixa de ser policial militar, e isso 24 horas por dia. Já fica lembrado aí para alinhar isso aí com a gente. O senhor combateu muito veementemente o crime, principalmente na rua, de tráfico de drogas. A gente vê muitas ocorrências, né? Não só que eu sei particular, como eu sei também pelas mídias, e o crime de tráfico de drogas. O senhor acredita, primeiro, o senhor poderia falar um pouco dos perfis desses traficantes, né? Qual que é mais ou menos a linha que eles seguem? E será que os políticos podem, de alguma forma, trabalhar em cima disso para a gente erradicar isso, se não diminuir o máximo? Porque a gente vê que isso é um dos grandes problemas que assola não só o nosso Brasil, como os nossos jovens, principalmente. Sem dúvida. Infelizmente, o tráfico de drogas é um crime que... o consumo de drogas e o tráfico são coisas assim que destroem a nossa juventude, principalmente, né? E não só a juventude, mas famílias inteiras. E por que eu combatia muito o tráfico de drogas? Porque uma série de outros crimes acabam dependendo deste. Então, pequenos roubos de celulares, pequenos furtos acabam acontecendo para que o usuário, que se tornou um viciado, possa se sustentar, possa adquirir, comprar a substância ilícita lá, da qual ele é dependente. E o traficante, ele é aquele cara que não aparece. O crime organizado, de forma geral, migrou, na década de 90, para grandes sequestros, roubos a banco, para o tráfico, porque é mais rentável, menos arriscado para eles, né? E agora depois voltou com essa modalidade aí de explosões de caixas eletrônicas. Mas o crime organizado, de forma geral, lucra muito com o tráfico de drogas. Então, por isso eu sempre combati o tráfico de drogas. E a gente vê que o perfil de quem está na ponta da linha lá, às vezes vendendo entorpecente, traficando, são infratores que têm menos de 18 anos, porque a legislação já vai facilitar e privilegiar esses criminosos, infelizmente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é outra coisa que precisa ser revisto. Eu tenho um outro ponto de vista, que a maioridade penal ela tem que ser diminuída, no mínimo para 16 anos, porque hoje em dia, com 16 anos, o camarada já sabe o que é certo e o que é errado. Não é igual à nossa época, que a informação ela demorava para acontecer. Hoje em dia, graças à internet, todo mundo tem acesso à informação. É claro que eu não quero só colocar jovens na cadeia, tem que criar leis mais rigorosas, mas ao mesmo tempo dar oportunidade para jovens que moram em periferia, e tudo passa por um bom processo de educação de qualidade, educação pública de qualidade. Eu sou a prova disso, Dias. Eu estudei até a 8ª série em escola pública. Era normal na época, e olha que eu estudava em Sorocaba, cidade do interior. Era normal, na minha sala na 8ª série, ter, entre aspas, colegas, né, porque não eram colegas, já estavam desviando do seu caminho, de jovens que já usavam droga. E esses jovens, eu nem sei onde foram parar hoje. E eu trilhei o caminho do estudo, que ele é mais longo, mais demorado, mas é um caminho sólido. É isso que a gente precisa oferecer também para os nossos jovens. Mas o tráfico de drogas tem que ser revisto. Eu sou relator de um projeto de lei de uma deputada federal que já não ocupa mais, não foi reeleita, mas ela visa acabar com o tráfico privilegiado. É uma modalidade de tráfico que a lei é muito mais benevolente. Então tem que acabar. Por vezes, mulheres que tentam entrar em presídios com drogas escondidas, etc. e tal. É um tráfico privilegiado, ela foi obrigada. Negativo. Traficante é traficante, a lei tem que ser severa. Isso está acabando com a família brasileira. Está tirando jovens de dentro de casa, está destruindo famílias. Não só jovens, mas adultos também. Então temos que ter políticas públicas para combater o tráfico de drogas com efetividade. Eu acredito muito na atuação também da Polícia Federal, porque quando se fala em tráfico de drogas, tem que pensar nas fronteiras, como a droga entra no Brasil, de onde ela vem, e dentro desse contexto, ninguém melhor do que o ministro Sérgio Moro para estar ocupando o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ministro, o senhor tem bastante trabalho pela frente aí, conte com a gente, viu? Bom, devido ao nosso horário, nós vamos ter que interromper a entrevista aqui com o deputado federal Guilherme Derrite,
por uma questão até da programação, eu vou continuar conversando com ele aqui, tem algumas perguntas que a gente vai continuar fazendo, e a semana que vem a gente volta com essa entrevista na íntegra para os senhores poder fazer uma avaliação e poder prestigiar o programa Cidadão de Bem, tá bom? Por enquanto, fiquem com Deus. Lembre-se, toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Deus. Até a semana que vem com o programa Cidadão de Bem.